Muito bem, muito bem, muito boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma live especial, live testemunho. Já temos pessoas online aqui acompanhando a gente. Você que está chegando aí pelo Facebook da Adonep, capítulo 4, já deixa o seu comentário, compartilhe esta transmissão. Você que está nos assistindo pelo YouTube também, da mesma forma, já comente, diga de onde você está nos assistindo nesta noite. Você que está nos acompanhando também pelo Facebook, pelo meu perfil, que nós estamos compartilhando também, que você possa também aproveitar este momento, né? Esta live testemunho. Hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui de Porto Alegre. Nosso irmão, ó, já tem curtido aqui, nosso irmão, que daqui a pouquinho já vou apresentar para vocês. Tá? Então, neste início de transmissão, eu quero pedir a sua ajuda. Já temos 5 pessoas online, crescendo o número. Vamos lá. Vamos compartilhar essa transmissão para que as pessoas possam participar conosco, possam ouvir a história de vida, as dicas, a superação, né? O que aconteceu, né? A caminhada, a trajetória do nosso convidado de hoje. Antes de eu chamar o convidado, porém, quero chamar os nossos irmãos. Inclusive, tem um irmão aqui, Ivon, ele está conosco aqui também na antessala. Daqui a pouquinho vou colocar no ar o Ivon também. Ele está matando a saudade. Ele que fazia parte do capítulo 04, agora está em Itapema, Santa Catarina, né? Está ajudando lá o capítulo da Adonep em Itapema, mas vai participar conosco nesta live aqui também. Eu quero inicialmente me apresentar, eu sou Lucas Figueira, estou atualmente na presidência do capítulo 04, dos capítulos mais antigos da Adonep. Daqui a pouquinho nós teremos também os nossos irmãos falando sobre o que é a Adonep, para você que ainda não conhece. E eu quero convidar os nossos irmãos, membros da diretoria do capítulo 4, começando aqui, dando boa noite para o Humberto Soares. Boa noite, Humberto, seja bem-vindo. Boa noite a todos. É uma alegria participar mais uma vez da nossa live. Amém. Vamos chamar também para a nossa sala de transmissão Tarcísio Gubiani. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Lucas. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, os que nos estão dando a honra, o privilégio de estarem conosco nessa participação, nesse testemunho, nesse compartilhamento de vida, que sabidamente irá comunicar muita coisa aos nossos corações. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez, Tarcísio. E quero dar boa noite, boas-vindas também ao Ivon Trelha. Boa noite, Ivon. Como é que está? Tudo bem? Boa noite a todos, de Itapema para o mundo. Um abraço do tamanho do Rio Grande a todos da excelente reunião. Amém, seja muito bem-vindo. E convidar, por fim, o nosso palestrante da noite, né? A pessoa que vai nos trazer a sua história, vai contar um pouquinho para nós. Ele que é novo na Adonep, também está caminhando há pouco tempo conosco. Seja muito bem-vindo e dê o seu boa noite, Wagner Castanheira. Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite, Humberto. Boa noite, Tarcísio. Boa noite, Von. Tá aí, Von. Boa noite, pessoal. Boa noite, espectadores aí. É uma honra estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha vivência, do meu testemunho de vida. Sou muito grato ao capítulo 4 e por estar aqui, é grato a Deus, em primeiro lugar, por poder estar aqui falando a respeito da minha experiência que eu tenho com ele. Maravilha, Wagner. Deixa eu só fazer alguns ajustes aqui. E nós vamos pedir para o irmão, o nosso nobre amigo Tarcísio, vai estar fazendo uma oração para que nós possamos dar início oficialmente, né, a essa transmissão, essa live, que vai permanecer online. Talvez você esteja assistindo hoje. Nós estamos transmitindo no dia 5 de maio de 2025, mas talvez você vá assistir daqui a 1, 2 dias, 2, 3 semanas, 3, 4 meses, enfim. Quando você estiver assistindo, saiba que você está assistindo não por acaso, mas porque há um propósito nisso tudo. E nós queremos pedir que o nosso amigo irmão Tarcísio faça uma oração para que nós possamos dar continuidade à nossa atividade da noite. Tarcísio. Amém. Querido Deus, amado Pai, nós nos colocamos agora, não só nós, Senhor, mas colocamos esse evento nas Tuas mãos, Senhor, porque
é um trabalho de evangelização, podemos dizer, porque ele comunica as transformações de vida que se opera em todos aqueles que aceitarem e que aceitam Jesus como seu Senhor e suficiente Salvador. Que o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, esteja presente e não só presente, como também dirija esta reunião. Que tudo que aqui for comunicado seja de acordo com aquilo que, desde a eternidade, está programado para aqui e agora acontecer. Nós te louvamos, nós te bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Tarcísio. E nós queremos também, nesta noite, pedir a Humberto Soares, Humberto, que já foi presidente por várias datas, né, por vários anos aqui também, no capítulo 04, tem uma larga experiência, foi responsável por boa parte da história do capítulo 4 aqui em Porto Alegre, para que ele possa, nada melhor do que ele, para que ele possa falar para a nossa audiência, para você que está nos ouvindo, nos assistindo, né, neste momento, sobre o que é a Adonep. Humberto, diga aí para os nossos telespectadores. Isso mesmo. Principalmente para os novos, né, que estão conhecendo hoje pela primeira vez, a Adonep é uma sigla, e ela quer dizer Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Foi fundada em 1952, na Califórnia, Estados Unidos. É uma associação sem fins lucrativos. Depois da fundação, o trabalho cresceu e atingiu mais de 130 países. A Adonep no Brasil conta com mais de 1.600 capítulos, que são as filiais em cada cidade. O capítulo que realiza esse evento é o capítulo número 4 de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Adonep existe para que amigos compartilhem vitórias, superações e experiências pessoais com Deus. Os palestrantes da Adonep não são remunerados. É por amor que eles compartilham suas experiências. Curta este evento da Adonep, nós temos a certeza que ele fará um grande impacto na sua vida. Prepare, então, seu coração. É isso aí. Muito bem, obrigado, Humberto, por compartilhar conosco sobre o que é a Adonep. Então, você já pôde perceber que nós estamos aí espalhados em todos os lugares do Brasil e do mundo, né? Com capítulos ativos, promovendo jantares, palestras, encontros como estes, não somente virtuais, mas também presenciais, principalmente, né? Com os membros da sociedade local. Bom, nós queremos apresentar, então, formalmente o nosso convidado da noite, com a diretoria do capítulo 4 da Adonep Porto Alegre. Tenho o prazer de apresentar a vocês mais uma live testemunho hoje, dia 5/5 de 2025. E o nosso palestrante convidado da noite é Wagner Castanheira de Freitas, empresário, que compartilhará conosco o seu testemunho, né? Com todos nós que estamos na audiência. Wagner Castanheira é casado com a Aline, ele é pai da Laura, empresário há mais de 20 anos, também é mentor, consultor e palestrante. Então, mais uma vez, eu quero dar as boas-vindas e passar oficialmente o microfone nesta noite para o Wagner, enquanto eu pego o meu caderninho aqui, ó, e vou fazer as anotações para perguntar para ele depois da sua bela história de testemunho de vida. Wagner, com liberdade nesta noite, sinta-se à vontade e o microfone é seu. Obrigado. Antes de começar, toda honra e glória a Deus. Sem Ele, eu não estaria aqui podendo dar meu testemunho de vida. Então vamos lá, vamos do início, né? Wagner Castanheira, empresário, filho da Maria Amélia Castanheira de Freitas, filho do José Franklin Rodrigues de Freitas, gaúcho do Alegrete,
Minha mãe é paulista, veio com 4 anos de idade para cá. Eu nasci em Porto Alegre, tenho um irmão mais novo, 5 anos e meio de diferença. Ah, nascido e criado em Porto Alegre, gaúcho natural. E eu me lembro, a primeira coisa que me vem à mente quando eu tinha 3 anos de idade, eu estava com a minha mãe na praia de Capão Novo. E eu me lembro como se fosse hoje, assim, eu estava um dia chuvoso, relampeando, chovendo bastante, e eu estava lá numa loja. Minha mãe sempre gostou muito de comprar aqueles 1,99, agora é loja de R$ 10, né? Não é mais 99. E eu estava com ela nessa loja, e estava chovendo, relampeando forte. E eu tô contando essa história porque lá na frente, quando eu chegar perto agora da idade que eu tô, vocês vão entender. E eu saí correndo, me lembro que tava chovendo, eu saí correndo para fora dessa loja. E a minha mãe me segurou na porta da loja, caiu um raio na frente da porta da loja, destruiu todo inteirinho e saiu as fagulhas do raio na minha frente, assim. Ou seja, se a minha mãe não tivesse segurado, tinha caído um raio em cima da minha cabeça. E, e eu fiquei impressionado, me lembro como se fosse impressionado com aquilo, com aquela luz, assim, e com aquela presença que eu senti. Mas enfim, bora lá. Depois fui criado com meu irmão na Vila Nova, aqui no bairro Vila Nova de Porto Alegre. Ali no bairro Vila Nova, até meus 7 anos de idade, minha mãe e meu pai eram casados. Aí minha mãe se decidiu separar do meu pai quando eu tinha 7 para 8 anos de idade. Eu estava na primeira série e foi bem difícil essa época, porque daí minha mãe tinha que trabalhar. Meu pai foi um pai que, depois que se separou da minha mãe, foi um pai que não foi presente. Foi um pai bem omisso na época, né? Em função de alguns atritos que ele teve com a minha mãe. Era gerente das antigas Drobel. Visitei muito ele nas farmácias e aí eu e meu irmão sentimos muita falta dele. Eu tive que ficar cuidando do meu irmão durante muito tempo. Nesse meio tempo, quem ajudou muito a me criar, a me cuidar nessa fase foi uma madrinha que eu tinha, a Rejane. A minha avó, a minha tia, meu tio ajudaram, tipo assim, se eu não tava com a minha mãe, eu tava na casa da minha avó, se eu não tava na minha avó, eu tava na casa do meu tio, da minha tia. Então, lá na casa do meu tio, eu tava na casa da minha Dinda. Mas o que eu queria mesmo naquela época, de verdade, era estar com a minha mãe e com meu pai junto. Mas eu sou mais um de vários, né, que hoje em dia isso é tão comum e normal os pais se separarem. E isso aí que foi bem sofrido, que minha mãe tinha que trabalhar. Aí logo depois dali, a minha mãe quis curtir um pouco a vida que ela não curtiu. E aí a gente ficou meio jogado. E aí isso acabou gerando o quê? Quando chegou com 13 anos de idade, eu eu vi um tio meu, assim, que foi uma referência como empreendedor para mim, até hoje trabalhando, tendo coisas boas, e eu tinha que estar pedindo para minha mãe tudo que eu queria. Eu já estava na escola e tinha meu irmão também. Aí, com 13 anos, eu vi assim, disse, quer saber? Eu não quero mais depender da minha mãe, ah, nem do meu pai, que às vezes eu visitava ele para falar com ele para comprar um tênis, uma calça, uma roupa que seja, ou ir no cinema com os amigos, né? Nessa época eu já, com 8 anos de idade, eu andava de ônibus sozinho, com 13 anos eu andava por tudo já. Aí até que um tio meu, esse mesmo tio, ele tinha um material de construção, me convidou para trabalhar com ele. Eu na hora aceitei, eu disse, bora, vamos trabalhar. Aí eu trabalhei lá como office boy, atendente de balcão. Comecei a carregava tijolo, cimento, virava concreto. Cedinho eu já estava com calo na mão já, ou seja, lá eu era o bombril lá. Atendia telefone, aprendi a dirigir caminhão. Com 15 anos, dentro da madeireira, eu já mandava os caminhões. Com 16, eu estava fazendo entrega na rua. Na época, meu tio deixava eu fazer, eu passava lá na Glória Embratel, eu passava pelos brigadianos, que era amigo da gente, que a gente fazia as entregas dentro da vila, né? Da Glória Embratel, que era bem perigosa aquela vila. E eu passava pelos brigadianos de 16 anos e abanava ele pro pessoal. Tava fazendo as entregas de caminhão. Ia pro centro de Porto Alegre. Bom, e aí eu comecei minha história de trabalho, de emprego com 13 anos. Só que aí na minha adolescência, assim, eu me tornei um adolescente meio não, revoltado, sabe?
porque eu não sabia lidar com sentimentos, aqueles que eu havia sentido na época que meu pai e a mãe separaram. E aí eu comecei a andar com alguns amigos, 16, 17 anos, que não eram as melhores companhias. E eu me lembro que a minha avó, que sempre foi uma referência espiritual para mim, a dona Hermínia, era católica, apostólica, romana, praticante, mesmo assim, ela falava assim para mim: meu filho, me diga com quem andas e direi quem tu és. E eu olhava para a cara dela e eu ria da minha avó nessa época. Ho- Hoje eu dou toda a razão para ela. Diga com quem andas, direi quem tu és. Mas eu não dava bola e acabei me envolvendo com alguns amigos, aí comecei a fumar maconha, comecei a ir para festa, minha mãe me deixava solto das patas, aí começava a ir para festa. Eu até meus 18 anos era muito brigão, eu briguei acho que até meus 18 anos umas 50 vezes, e, e era bem brigão, era bem revoltado na minha adolescência, mas nunca parei de trabalhar, mesmo com tudo isso, até hoje, nunca parei de trabalhar, sempre gostei do trabalho, porque o trabalho eh, me trouxe vantagens, né? E nesse meio dessa caminhada aí, com 18 anos, eu decidi abrir meu primeiro, antes disso, eu saí da madeireira que eu estava trabalhando e fui fazer um curso de mecânica diesel no Projeto Pescar na VTC da Cavalhada. Para quem tem a minha idade, ou mais, vai lembrar dos amarelinhos que subiam no ônibus pela porta da frente. Então, eu subi pela porta da frente de macacão amarelo para poder não pagar a passagem e fazer um curso de mecânica diesel, escritório. Eu na VTC aprendi várias coisas ali. Depois dali eu fui trabalhar num escritório. Nesse escritório eu trabalhei mais um ano aprendendo administração ali, parte administrativa, burocrática. Na Expresso Cambará eu trabalhei, uma empresa de ônibus. Ali depois eu fui cobrador de ônibus. Aí saí de lá, voltei para Madeireira trabalhar com meu tio. Depois trabalhei num posto de gasolina, como frentista de posto de gasolina, um bom tempo. Daí decidi abrir meu primeiro negócio, que eu sempre, desde o princípio, dos meus 13 anos, eu sempre tive admiração pelo meu tio, que ele empreendia, né? Sempre foi um empreendedor. E ele tinha as coisas dele, e eu sempre tive na minha cabeça que eu queria ter as minhas coisas também, e eu gostaria de empreender. Aí na época eu empreendi, abri uma oficina mecânica, meu primeiro negócio com 18 anos. Eu tinha um Fuca, tinha uma namoradinha na época, e um Fuca, Fuca 7,5 eu tive, um Fuca branco. E aí a oficina durou um ano ali. Comeu um sócio, não deu certo, depois arrumou outro, quebrou, fechou, aí fechei o negócio para. Vendi o Fuca, paguei as dívidas e saí, fui embora. Fui trabalhar de taxista, que é Uber hoje, né? Aí de taxista eu sempre gostei de viajar, aí virei representante comercial. E nesse meio tempo, fazendo festa, depois larguei essa namoradinha aí, tinha, sei lá, uns 22 anos. Aí com 22 anos eu peguei eu entrei comecei a trabalhar como preposto de representante comercial. E aí, em seguida, um ano depois, eu consegui uma representada de uma grife famosa, a Guess, e aí eu comecei a ganhar um bom do dinheiro. E aí eu me deslumbrei ganhando esse dinheiro. Na época, deixa eu ver, 22 anos, eu tô com 44. Há 22 anos atrás, eu ganhava 20, 25 mil, 30 mil reais por mês. E esse dinheiro eu gastava em noitada, fazendo noite, para beberragem, as ganhas. Isso eu fiquei fazendo, sei lá, uns 22 até meus 26 por aí, só festa, curtição, de representação. Aí pulei de mala, troquei de representado, aí representei outras listas famosas. Mas nada daquilo que eu fazia me preenchia. Eu sempre senti um vazio. Ou seja, eu ficava buscando aqueles traumas que eu tive da minha infância, da minha adolescência, eu ficava buscando algo para me preencher nesse tempo aí, gastando com dinheiro, saindo para noitada, curtindo com mulherada. Vocês podem imaginar as piores coisas que vêm me drogando, não só com maconha,
tomando bala, cheirando, mas fazendo. Era da pá virada mesmo, da pá virada total. E nessa época eu decidi me juntar com uma outra pessoa. Aí me juntei com essa pessoa, me acalmei um pouco. E no que me acalmei um pouco, não deixei de fumar, continuei fumando maconha na época, mas continuei com a pessoa, só que eu não era também fiel. Não era fiel, traía a pessoa que eu tava, as outras também que eu tive, eu traí, e, e eu achava normal, porque o mundo ensina isso pra gente, né? Ah, não dá nada. Meu próprio tio ex falava pra mim, ah, vai lá, não dá nada, se pegar uma aqui, outra ali, não tem problema, só faz bem feito, escondido, que não tem problema. E no final das contas, eu fiquei acho que 3 anos e poucos com essa pessoa. Aí acabou que o, o veneno virou contra o feitiço na época, né? Virou contra o feiticeiro. E aí eu tomei uma bola nas costas, tomei um chifre, me separei. E depois daquilo ali, eu senti um vazio assim que parecia que tinha um buraco no meu peito, um buraco no coração. A separação me fez assim, eu estava numa representação, eu tive que falar com o meu diretor lá e dizer para ele, cara, eu preciso ter a consideração porque eu não estou bem. Fiquei mal, mal, mal pra caramba. E era um mal pela separação, era um mal por tudo que eu tinha feito, era um mal porque aí fumava, me chapava, bebia todas. E, enfim, era uma bagunça a minha vida. E aí, nesse período de sofrimento, eu me lembro de um dia que marcou muito, que eu estava sofrendo dentro de casa sozinho. E aí eu me lembrei da minha avó naquele dia, e me lembrei de Deus. E eu estava dentro do chuveiro, e no chuveiro eu caí de joelho, com aquela dor que eu não aguentava, e o rabo de dor, uma dor assim que é indescritível. E pedi assim, pelo amor de Deus, Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda, tira isso de mim. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa vida. Eu não sei o que fazer. Bem assim eu falei, isso que nem cristão, né? Era católico de boca. Católico aquele que só de placa. E depois disso, eu me lembro que eu fui no dia, tinha uma apresentação do meu irmão faz aniversário dia 7/7, e no dia 7/7 de 2011, eu fui numa apresentação teatral dele. Hoje meu irmão mora no Rio de Janeiro, ele ainda morava aqui. Aí nessa apresentação teatral dele, eu tava sentado eu, minha mãe, e nessa época eu não tinha. Foi a primeira experiência que eu tive com Deus, que eu esqueci. Eu pulei aqui, mas eu vou voltar só nessa parte aí. Dia 7/7 de 2011, antes de eu entrar no período de sofrimento, eu tava dentro, meu irmão girou a mão dançando assim. Eu senti como se uma mão pegasse nos meus olhos e tirasse uma venda assim. E eu senti uma mão pesada em cima da minha cabeça. E eu escutei só assim no meu ouvido assim, é, é Deus. E eu comecei a chorar, 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 porque eu senti uma presença enorme ali naquele momento. E é inexplicável. E aí eu olhei para minha mãe e olhei assim, minha mãe, que isso, tá chorando, meu filho? O que aconteceu? Eu disse, mãe, é Deus. E naquele dia ele revelou a questão do número 7, né? É, que é o número dele, né? É o número da perfeição e do Senhor. E depois dali, aí veio a separação, aí entrei em sofrimento, aí aconteceu esse negócio do chuveiro, e depois dali eu comecei a sentir presenças espirituais. Eu andava nos lugares e sentia a presença espiritual tanto ruim, sentia uma coisa ruim no lugar que eu estava andando, ou sentia uma coisa boa. E aí eu comecei a procurar lugares, aí fui em Batuque, fui no Espírito, fui no Católico, fui em tudo quanto é lugar. Até que eu achei um cara, e aí já aproveitando dizendo que eu fiz psicoterapia durante 23 anos da minha vida. Isso me ajudou muito. Mas aí, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Seguindo a história.
eu encontrei um cara chamado Paulo, que era um terapeuta espiritual. E esse cara, eu cheguei lá para ele e disse, cara, tô sentindo isso, aqui. Ele era um assembleiano desviado. E aí eu estou sentindo isso, aquilo. Aí ele me contou, eu pegava ali versículos da palavra, salmos, me falava aquelas coisas que eu estava sentindo, e ali eu comecei a entender um pouco da palavra, aprender um pouco da palavra, né, de Deus, e num lugar totalmente inexplicável, né? Deus usa de coisas loucas. E lá foi o lugar onde eu estive, eu fiquei, depois do período que eu estava de sofrimento, eu comecei a, 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 a buscar mais Jesus, assim, na minha vida, nessa época. Mesmo não estando em igreja, em lugar nenhum, eu comecei a aprender sobre Jesus e comecei a me identificar muito com Jesus. Mas não na igreja, não, não era convertido, nada. Mas, nessa mesma época, em algumas vezes que eu tive lá, é, deitado, assim, em meditação lá com ele, eu tive algumas visões lá. Uma dessas visões, eu tive uma visão que eu via Jesus em cima de um, de um campo só de girassóis, e em cima desse campo Jesus me chamava. Eu tive uma outra visão lá também, em que um dia eu vou estar num estádio falando para um estádio lotado. É, E no dia que eu tive a visão dos girassóis, quando eu tô saindo, o Paulo chegou para mim na hora que eu tô saindo na porta, eu dei um abraço nele. Quando eu saí na rua, ele disse: Wagner, volta aqui. Eu disse: O que foi, Paulo? Deus mandou falar uma coisa para ti. Eu disse: Ué, me diz. Ele disse: Há de acontecer algo extraordinário na tua vida daqui 3 dias. E eu disse: O que vai acontecer? Não sei. Deus mandou falar isso para ti. Então, assim, e aí simplesmente eu esqueci. E de uma coisa que eu me lembro antes de, de contar o que aconteceu no terceiro dia para vocês, que eu vinha falando há 2 semanas já, eu apagava as luzes do local que eu estava e falava assim: Jesus, acende a luz. E eu apagava a luz. E eu fiquei isso fazendo 2 semanas. No terceiro dia, eu não estava bebendo, não tinha fumado, não estava chapado nem nada. Um dia antes eu tinha tomado umas cervejas. Nesse dia eu tava de boa só na água. Eu tava em casa, sentado na sala, e tava chovendo, relampeando, igual aos meus 3 anos de idade que eu comecei falando aqui. Igual, muito forte, assim, muito forte. E aí eu tô sentado na sala. E no que eu tô sentado na sala, assim, eu comecei a sentir uma presença dentro de casa, assim, mas eu já vinha sentindo essas presenças, mas só que aquela começou a me incomodar, assim, eu fiquei, pá, o que que é isso, cara? Aí e chovendo, relampeando, eu vendo uma TV, aí daqui a pouco eu fui no banheiro. Quando eu saí do banheiro, eu fui na luz do meu banheiro, apaguei a luz, disse, Jesus, acende a luz. Quando eu apaguei a luz, caiu um raio em cima do prédio, eu morava no quarto andar. E eu fiquei cego. Eu senti meus pés tremer, como se a terra tremesse e meu prédio fosse cair. Eu fiquei cego, com as mãos abertas assim, apavorado, durante um tempo, uma luz branca que eu nunca vi na minha vida. Branco, um branco, branco, mais que o branco, assim. A luz, luz forte. Quando começou a se desfazer a luz, e eu de olho aberto, tinha uma mão de luz segurando a minha, um corpo de luz e uns olhos de fogo olhando para mim, deste lado aqui. E disse assim para mim: Cuidado com o teu pensamento e a tua palavra, pois teu pensamento e tua palavra é o poder. Quando saiu, se desfez a luz, eu senti como se entrasse pelo meu braço, entrasse pelo meu corpo, os meus ossos começaram a estralar, há um som
alto, assim, imagina um som alto, estando, pá, pá, eu pensei que eu fosse morrer, que eu não ia aguentar aquilo ali. De tão forte que foi, eu comecei a tremer minhas mãos assim. Eu tinha uma Bíblia que a minha avó deu pro meu pai na sala, tipo um altarzinho assim, um monte de coisa misturada lá que eu tinha. Eu fui caminhando até lá, perdendo todas as minhas forças, caí deitado no chão, ajoelhado, esparramado, sem forças, e fiquei chorando e agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Ou seja, aquela experiência ali que eu tive naquele dia foi o, o que interligou com meus 3 anos de idade. Eu entendi porque aquele dia aconteceu aquilo com 3 anos de idade. E depois dali, meus amigos, a minha vida começou a se transformar de uma maneira que eu nunca pensei que fosse acontecer. Ou seja, um pouco depois dali, eu saí no meu condomínio, eu fiquei apaixonado por Jesus. Ou seja, ninguém precisava dizer para mim que ele existia. Nem até hoje, se alguém dizer, tu não tu tem como dizer que Jesus. Não, não tem, eu vi ele. Eu vi ele falou comigo. Eu vi com esses olhos, não ouvi, só escutei a voz dele, mas eu vi ele falando comigo, através do Espírito Santo. E eu fui taxado de louco, era chamado de louco no meu condomínio, porque eu saí falando para todo mundo que eu vi Jesus, eu vi Jesus, eu vi Jesus. Meus amigos debochavam da minha cara, riam de mim, debochavam de mim, porque eu dizia que eu tinha visto Deus. E eu virei motivo de chacota para meus amigos, que eu tinha na época. Para várias pessoas, até o dia que eu conheci a senhora Aline, minha esposa. Eu sentei com ela para conversar com ela e eu contei para ela o que aconteceu. E ela olhou para mim e disse: Wagner, tu já leu a Bíblia? Eu disse: mal olho, tem uma jogada ali, mas nem olha para ela. Tu sabia que isso aconteceu com um homem de Deus também? Eu disse: eu não. Sabia que Saulo, que virou Paulo, ficou cego também, porque ele viu Jesus? E eu disse: não, não sabia. A partir dali, ela começou ela acreditou, uma das poucas pessoas que acreditou em mim, o Paulo, aquele que profetizou isso na minha vida, ele acreditou, a minha psicóloga acreditou, pouquíssimas pessoas. A minha avó acreditou, e ela acreditou em mim, a Aline acreditou em mim, e disse para mim, e começou a me contar mais sobre Jesus, porque eu não conhecia Jesus, não sabia da palavra, né? E ela, como já fez teologia e ela tá na igreja, né? Ela foi um presente que Deus deu para mim. Ela tá na igreja de Deus aos 9 anos de idade, então ela conhece muito bem a palavra. É ministra do louvor hoje, né? E ela começou a contar de Jesus e ela disse assim para mim, eu me lembro assim: tu já foi batizado, velho? Eu disse: eu já, na igreja católica, fez crisma, fiz batizado, crisma. Ela disse: não, mas tu sabe como Jesus foi batizado? Eu disse: não, não sei. Ela me contou a história de como Jesus tinha sido batizado. E na hora eu disse pra ela assim, ele foi, se ele foi, na época eu disse, se meu irmão foi, eu também quero, né? Se Jesus foi, eu também quero ser batizado das águas. E aí, nessa época, a gente foi ali na igreja quadrangular, eu fiz um cursinho lá, me batizei nas águas, mas eu não consegui ficar naquela igreja, como se eu não me sentisse em casa. Depois disso, a gente foi para a igreja Caminho Santo, ela me levou, começou me levou numa outra, a gente foi numa célula, foi na igreja Caminho Santo, e lá também não gostei, era lá na Zona Norte, não me fechava. E aí, é, aí vocês vão lembrar de uma visão que eu tive. Aí ela começou a ir na igreja Sara Nossa Terra, que é aqui na Zona Sul. E ela disse: acho que tu vai gostar, meu, vamos lá comigo e tal. Eu disse: vamos lá. Eu tava buscando um lugar para mim pra ir, porque eu não era. Nessa época eu acreditava em Jesus, mas eu não me sentia um convertido mesmo, sabe? No meu coração, digamos que sim, mas com com o que eu vivo hoje, não. Ah, eu cheguei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu dou um, dois, o terceiro passo. Eu viro para a direita da igreja, tem o quadro igualzinho ao sonho dos girassóis. Só não tá Jesus no quadro. E aí, quando eu olhei pro quadro, eu escutei a voz dizer assim para mim: é aqui.
E eu olhei para minha esposa e disse para ela assim: amor, é aqui. E ela disse: como é que sabe? Deus falou para mim agora que é aqui. E tal, sentei lá e começou o louvor, eu chorei pra caramba, senti a presença do Espírito Santo. E depois dali. ahn, e nessa época, gente, mesmo com tudo isso, antes de eu entrar pra igreja ali, eu não tinha largado a maconha ainda, sou bem sincero. Mas eu tinha parado de trair. Quando eu conheci a Aline, digamos, foi a única mulher que eu nunca traí, né? Porque depois que Deus mesmo ter me tocado, ainda me custei a desvencilhar de fumar o tão famoso beck. Aí eu entrei na igreja, eu ainda gostava de tomar bastante cerveja e tal, e a minha esposa nunca foi de beber, e eu sei que ali eu entrei lá, e quando o bispo começou a falar, o bispo João, ele abriu a boca assim, parecia que era Deus falando tudo que estava naquela igreja para mim. E já fazem uns 10, 9, 10 anos que eu estou nessa nossa terra. A partir de eu entrar na igreja, eu digo para vocês assim, é, estar com Cristo e viver Cristo é o melhor que já aconteceu na minha vida. Mas não é fácil, porque a gente está na carne aqui e se sofre muito na carne. Mas eu sofri aquele vazio que eu contei para vocês que eu tinha, aquele vazio eu nunca mais tive depois que eu conheci Jesus. Aquela dor horrível que eu tive quando eu me sentia sozinho, quando eu não tinha Deus na minha vida, de verdade, eu era só carne. E ser só carne é se sentir sozinho num mundo que a gente sabe que é do maligno. E nessa caminhada, depois que eu entrei na igreja, eu comecei a conhecer mais a palavra, eu comecei a. Eu larguei a maconha, eu não traí mais nenhuma mulher, ou seja, minha esposa, eu nunca traí desde que eu comecei com ela. Ah, eu larguei o álcool de mão. A minha vida foi se transformando. Quando eu cheguei ali, falando da parte de empreendedorismo, né? Porque hoje eu estou aqui na Adonep com esses homens de Deus aqui, empresários do Senhor, porque Deus tem um chamado na minha vida. E eu me lembro que na igreja eu nunca me achava o meu chamado. E deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui. Quando eu entrei na igreja, eu tinha largado a vida de representante comercial, porque eu fiquei 12 anos. E fiquei um ano vendo o que eu ia fazer da vida. Nesse um ano, eu conheci a Aline, minha esposa. A gente abriu uma fábrica de produto de limpeza. E aí depois a gente separou as empresas e continuamos casados. Ah, quando eu entrei na igreja, eu ainda não era casado diante de Deus, porque eu não entendia, né? Aí depois que eu entrei para lá, os bispos e pastores começaram a conversar comigo. Aí me casei também diante de Deus. Meu casamento mudou completamente depois eu me casei perante ele. Daí eu fiz uma aliança com ele, né? Com a minha esposa. Ah, eu não tinha. ah, eu tinha tido alguns negócios que não tinha dado certo, tinha dado certo como representante, as empresas que eu tinha montado, nenhuma tinha dado certo. E lá, Deus me deu a direção de abrir uma empresa de terceirização de serviços. E foi aí que começaram as coisas a dar certo. A partir do momento que eu estava na casa de Deus, o meu empreendimento e o meu sonho de empreender e dar certo, independente, porque eu trabalhei para os outros durante muito tempo, os negócios que eu montei, nenhum deu certo enquanto eu era do mundo, enquanto eu não era do Senhor. Nada deu certo, nada mesmo, nada, nada. As amizades não deram certo, os negócios não deram certo, entrava de um lado, se perdia do outro.
os relacionamentos não deram certo. Nada deu certo enquanto eu não tinha Deus na minha vida. A partir do momento que eu aceitei Jesus na minha vida e que eu entrei para a igreja, o meu negócio começou a prosperar, de uma maneira que nem eu esperava. Deus foi abrindo portas através de irmãos da própria igreja. Inclusive, o primeiro cliente da empresa que teve é uma cristã, que é a cliente mais longeva que eu tenho hoje. Tem um outro cliente também lá dentro, que é o meu amigão, o Dioceles, que acabou virando meu cliente também, foi lá da igreja, foi um presente que Deus deu para mim. Então, Deus foi me dando o caminho, e nesse caminho eu ainda achava, em alguns momentos, que era pelo meu braço forte. E a minha esposa, com muita sabedoria, falava para mim: para de acreditar no teu braço forte, confia no Senhor. Mas eu, como recém-convertido, era difícil para mim acreditar que eu podia confiar tudo nele, né? Que eu podia esperar tudo nele. E mas com o passar do tempo, eu comecei a pegar confiança. Aí meu negócio foi prosperando. Eu fui modificando algumas coisas minhas, fui crescendo como empreendedor. Nesse meio tempo, eu não tinha casa, morava na casa da minha mãe, tinha carro, os carros que eu tinha era tudo parcelado. Hoje meus carros é tudo quitado. Eu tenho as viaturas da empresa, eu tenho empresa muito bem localizada, eu tenho uma empresa próspera, porque Deus me deu de presente. E mas nesse meio da caminhada, nem sempre, na realidade, a gente vai continuar sendo os eternos aprendizes. Chegou um dado momento que sempre tive o sonho de ter uma filha, mulher. E Deus me deu de presente. Em 22/2/2020, nasceu a Laura. E foi a maior felicidade que eu tive na minha vida, assim, de ver minha filha nascendo. Meses depois, é, Deus me colocou à prova de novo. E ainda ontem, quando conversando com a minha esposa, ela perguntou pra mim assim: qual foi a maior dor e desafio que teve na tua vida? E eu disse pra ela: quando eu entrei no consultório médico, que eu fui fazer um exame e o médico me chamou e eu descobri que eu tinha câncer de pele. E naquele momento, eu pensei assim: Senhor, a minha filha, juro, não pensei nem na minha vida. Eu pensei só na dor que eu tive de não ter um pai e de que a minha filha pudesse não ter um pai também. E eu me lembro que eu cheguei em casa e conversei com a minha esposa e disse para ela assim: amor, o que eu faço agora? Ela disse: busca o Senhor e nada vai te acontecer. E eu, ok, é isso que eu vou fazer. E eu me lembro que eu me ajoelhei aos pés da cruz, que a gente tem oração lá na igreja, e eu me ajoelhei lá e eu orei. E o que eu pedi para Deus, do fundo do meu coração: Senhor, a única coisa, são duas coisas que eu te peço, Pai: que eu possa criar minha filha, que a minha filha não seja criada sem pai. E, e que eu venha cumprir meu propósito, Senhor, se o Senhor apareceu na minha vida daquele jeito, que eu sempre tive em mim assim, eu perguntava para mim: por que o Senhor apareceu para mim? Quem sou eu? Um trapo de imundícia? Que merecimento que eu tenho do Senhor vir falar comigo? Um cara da pá virado, um drogado, alcoólatra, que fazia um bolo que era fazer maldade com os outros. Quem é eu, Senhor? Por que eu, Senhor? E aí minha esposa falava para mim: tem que perguntar, fazer a pergunta diferente. É, não por quê, para quê? E no primeiro exame que eu fiz no PET-CT,
apareceu uns pontinhos lá no pé de CT que aparece. E aí eu tive que esperar um tempo para fazer. E eu fui na fé dos pés da cruz e declarava: tô curado em nome de Jesus, eu tô curado. Eu vou conseguir, o Senhor é comigo, eu confio em Ti. Quando eu fui fazer o outro exame, Deus me curou aos pés da cruz. Os médicos não entenderam, mas o povo de Deus entendeu. E eu entendi também, naquele momento, que eu deveria confiar tudo nele. A minha vida, a minha saúde, os meus negócios, o meu casamento, a minha filha. Eu entreguei tudo para ele. Tudo, 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 tudo. Mas sabe que é um trabalho constante, o trabalho de confiança no Senhor. Porque a gente não está livre das aflições que a gente sofre todos os dias. Mas quando a gente está com Deus, eu acredito que eu só não entrei em desespero total. Eu fiquei muito triste quando eu descobri isso. Mas eu não entrei em desespero total porque eu estava na casa do Senhor. Porque eu sentia que Deus estava comigo naquilo ali. Mesmo com as minhas aflições que eu sofri naquele momento, em todos os momentos que eu sofri, eu, eu sabia que Deus estava comigo. E só de saber que Ele está com a gente, tudo muda, tudo fica diferente. E aí Ele me curou. E agora o que falta é cumprir meu propósito. E aí eu comecei a dizer: Senhor, como eu vou cumprir meu propósito? Eu não sei nem o que fazer, eu não sei onde me encaixar dentro da igreja. Não sei o que fazer. O que eu vou fazer? Ajudava aqui, ajudava ali, mas nada era suficiente. E eu não me sentia útil para Deus. E Deus nos fez com um propósito. Não é um propósito de ficar curtindo a vida, só curtir a vida, só ganhar dinheiro, ou só fazer as coisas do mundo. Não. Ele nos fez com algum propósito. E o propósito é para servir para Ele. E aí eu comecei a orar com relação a isso. Conversei com minha esposa, eu sempre converso com ela e disse: como é que eu faço? Não sei, Deus não me deu direção ainda. Aí eu comecei a orar, orei, orei, orei. Aí eu era um cara que não gostava de falar em público, que eu tinha um travamento com relação a isso. Não gostava de falar na frente da câmera, eu fugia da frente da câmera e me escondia atrás da mesa do meu escritório e trabalhava bastante. E aí saiu uma palavra para mim em que eu deveria começar a me expor. E eu disse: não, Deus, eu não vou, não. Eu não quero. Mas, mesmo assim, eis-me aqui. Eu preciso que o Senhor me dê um sinal com relação a isso. Senão eu não vou fazer. O Senhor tem que ser bem claro. O Senhor já mostrou para mim que o Senhor é capaz de falar comigo, seja da maneira que for, o Senhor vai falar comigo. Então, eu preciso que o Senhor venha falar comigo de novo. Senão, eu não vou fazer. Que eu não quero. Eu não gosto de falar em público, eu tenho pavor disso, eu prefiro ficar escondidinho. Eu tentei criar produtos na internet que eu não aparecia, ou seja, eu gostava de fazer no pessoal, assim, mas me aparecia, falar em público, nem pensar. Aí tá, orei naquela semana, eu fui na igreja, aí eu sei que o bispo começou a falar lá e a palavra de Deus, assim, começou a falar comigo, a mesma coisa. Ah, mas tem que ser mais claro. Ainda não me convenceu. Naquele mesmo dia, o bispo desceu do púlpito e veio em mim. E aí, Wagner, como é que tá? Tudo bem? Me diz uma coisa, Wagner. Quando tu chegou aqui na igreja, tu não tinha nenhum negócio, né? Eu disse: não, bispo. Pois é, tu prosperou, depois tu veio pra cá, né? Eu disse: sim. Então, tu prosperou, veio pra cá, e tu tá bem hoje? Quantos salários tá? Eu contei pra ele, tá. E disse: me diz uma coisa, e quando é que tu vai começar a ensinar as outras pessoas a fazer isso? Eu disse: não sei, bispo. E ele disse: não, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um ministério aqui na igreja dos empreendedores. E aí tu vai ensinar tudo que tu aprendeu, tudo aquilo que Deus deu para ti.
tu vai ensinar para as pessoas aqui. Eu só olhei para aí eu não tinha escapatória. Deus falou assim, ó, olhando, usou o representante dele para olhar no meu olho e disse assim: é isso que tu vai fazer. E eu estou mandando tu fazer. E eu disse assim pro bispo: eis-me aqui. Quando que o senhor quer? Nossa, semana vamos reunir e vamos conversar. E aí lá, nesse meio tempo eu comecei a fazer vídeo na internet. Aí a gente marcou primeira reunião de empresários. Aí eu fiz a primeira. Na primeira tinha 50 pessoas, aí fiz lá, ensinei algumas coisas, fiz a segunda, fiz a terceira. Na quarta vez, se eu não me engano, quarta ou quinta vez, o seu Humberto, que está aqui junto com a gente, foi convidado a palestrar lá na igreja. E foi lá palestrar, e no mesmo dia eu também falei, só que o seu Humberto foi lá, falou antes, falou sobre a questão de como a gente fazer multiplicar nosso dinheiro, de como, né, da parte financeira, de como é que a gente tem que guardar, como é que a gente faz para prosperar junto com o Senhor. E depois fui eu falar. E aí, depois que eu falei, e aí no final ali eu acabei sentando com o seu Humberto, conversando com ele, e Deus usou mais um homem de Deus que me convidou para participar da Adonep. Participar só. Para ir lá, para mim, nos jantares da Donep. E aí eu disse, bora, vou lá, eis-me aqui, se o senhor está me chamando, bora lá, quero participar. O São Humberto explicou para mim como é que funcionava a Donep. Eu disse, ó, tá bem dentro daquilo que Deus tem mostrado para mim, vamos lá ver, vamos lá conhecer. Aí eu fui no primeiro, aí fui no segundo, e a partir do segundo, o seu Humberto, eu fui lá disposto a cumprir com o meu propósito. No segundo, para o terceiro, o seu Humberto me convidou a participar dessa diretoria maravilhosa aqui, que hoje eu faço parte. E eu sou grato a Deus, em primeiro lugar. E em segundo, eu sou muito grato ao seu Humberto e a todos que estão aqui, ao presidente, a todos os participantes da Doné, porque eu me sinto hoje, estando aqui participando da Donep, a Donep é um lugar de transformar vidas e de trazer pessoas para Cristo. E eu me sinto útil hoje. E se eu estou aqui hoje dando meu testemunho, é porque Deus, Jesus possibilitou isso. Deus possibilitou que eu estivesse vivo aqui para abrir minha boca, para falar na frente de uma câmera. Deus possibilitou que eu pudesse criar minha filha. Deus possibilitou que eu me tornasse um empresário de sucesso. Deus possibilitou eu vencer as minhas amarras, os meus vícios, as minhas dificuldades. Eu tinha vício, mais um vício que eu lembrei, eu tinha vício de masturbação. Eu abri fora também, perdi a vontade. Deus é tão maravilhoso que é inexplicável explicar aqui o como que Deus preenche um vazio que a gente tem, que a gente preenche com vícios do mundo, que ele preenche de tal forma que a gente não sente vontade de fazer. É incrível. Mas é porque nós somos trapo de imundícia aqui, mas Deus é tão bondoso e maravilhoso que ele cuida da gente como filho amado, querido. E Adonep é um lugar para acolher os filhos perdidos do Senhor. É um lugar onde a gente aprende a amar o próximo, é um lugar onde a gente aprende a conviver em família, porque a Adonep é uma família de empreendedores. A gente aprende a conviver com as adversidades. Tem muito, a gente escuta muito aí na internet o pessoal falando, não preciso de igreja, não preciso de lugar. Então quer dizer que Deus te fez para tu ser sozinho? Para tu viver sozinho? Para tu não conviver com teus irmãos? Fica sozinho um tempo para te ver se não vai entrar em depressão, se não conviver. Deus te fez para te conviver, para te multiplicar, para te prosperar, para te servir. Feliz é aquele que serve. Eu nunca fui tão feliz na minha vida servindo, porque às vezes as pessoas falam: ah, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo do outro. Aí não tem tempo para orar, não tem tempo para ir na igreja, não tem, mas para fazer um monte de besteira tem.
E aí, quando aperta a coisa, aí, Senhor, socorro. Tem que estar junto com Deus sempre. Porque a coisa vai apertar com ele ou sem ele. Mas com ele é muito melhor. E com os irmãos juntos, somos mais fortes. Eu tenho um salmo que eu vou ler aqui, que esse salmo aqui nos 3 anos de idade, eu tenho um número comigo. Nos 3 anos de idade, eu tive a primeira experiência com o Senhor, com a minha mãe. E na segunda, e no dia 7/7/2011, Deus revelou para mim o número 7. Então, eu tenho o número 37, que é o Salmo 37. Eu separei aqui para ler do 1 ao 6. Isso aqui fala exatamente aquilo que eu venho falando aqui. Salmo 37. A passageira alegria dos ímpios. É, Antes de ler, durante muito tempo na minha vida, eu invejava o, a riqueza dos ímpios, que eu via gente maldosa prosperando. E aquilo, quando eu não conhecia Jesus, me dava uma raiva. De coração, tô falando. Mas depois que eu conheci Deus, eu vi que o melhor está em Deus. E a riqueza está no céu do Senhor, né? E a riqueza é a riqueza da família, é a riqueza da saúde, é a riqueza de conviver com os irmãos. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza é estar com Cristo, é estar com Jesus, é estar junto com Deus, que Ele é maravilhoso, Ele é o Todo-Poderoso. E aqui, nessa passagem do 1 ao 6, não te indignes por causa dos malfeitores, nem temas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele, ele fará sobressair a sua justiça como a luz e seu juízo como ao meio-dia. Essa palavra fala bem o que a gente vive no mundo hoje, que a gente vê tanta iniquidade, tanta maldade nesse mundo. Isso causa uma certa indignação com a gente, mas a gente tem que aprender o quê? O que que eu aprendi nessa minha caminhada até chegar à Donep, fora os outros convites que eu venho recebendo, mas tudo no caminho de Deus. Eu peço ao Senhor assim, não faça a minha vontade, seja feita a tua, porque a tua é boa e agradável. A minha vontade, quando eu fiz ela, enganoso é o coração do homem. Não deu certo. Agora, quando eu decidi fazer o que Deus tem para mim na minha vida, as coisas começaram a dar certo. E essa palavra fala isso. Ele fala que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele o fará sobressair a sua justiça. Não é nós que fazemos a justiça, é o Senhor. Como luz e o teu juízo como a meia-noite. Então, meus amigos, a minha vida foi transformada por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor que transforma vidas. É o Senhor que cura. É o Senhor que traz a provisão. É o Senhor que dá a sabedoria. É o Senhor que dá discernimento. É o Senhor que me trouxe os melhores amigos que eu tenho hoje na minha vida. Aqueles amigos que debochavam de mim, nenhum mais está comigo. Mas os amigos que o Senhor deu para mim são os melhores amigos que o Senhor já me deu. Porque esses são do Senhor. Esses têm a mesma direção. Esses são os bons conselheiros. Eu tenho bons conselheiros aqui, ó. Esses irmãos são todos aqui, ó. São todos meus conselheiros. Esses dias eu liguei pro São Berto e um conselho para ele. Então, feliz é aquele que tem milhares de conselheiros, mas se tem um conselho que eu posso dar, o melhor conselheiro de todos é Jesus, é Deus, o Todo-Poderoso.
o dono da prata e do ouro, o dono do universo, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o Deus poderoso. E não posso negar nada disso, porque esses olhos que a terra vão comer um dia e que eu estarei lá junto com ele, eles viram ele. Então, isso ninguém tira de mim. Eu vi ele, eu falei com ele, eu falo com ele todos os dias. Então, seja amigo dos de Jesus, seja amigo do Senhor. Se tem um conselho que eu tenho a deixar aqui, converse com o Senhor, entrega suas maiores dores na mão dele, suas maiores dificuldades que você tem, entrega para o Senhor, que eu tenho certeza absoluta, assim como ele fez na minha vida e na vida de muitos irmãos e dos irmãos que estão aqui junto, que ele vai fazer na tua também. Ele vai te transformar, ele vai te dar um caminho, ele vai te dar direção, ele vai te dar provisão, ele não vai te deixar na mão, tenho certeza. Fácil não é, mas se for fácil também demais, qual é a graça, né? Mas é a confiança que ele foi na cruz por nós. Ele é nosso advogado, né? Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador. Então, ah, é bom demais estar com o Senhor. E eu sou muito grato por ter tido a oportunidade de contar de uma maneira que eu nunca contei. E é a primeira vez que eu conto, e eu espero que seja ah, aqui para todo mundo ver, que seja a primeira de muitas, porque tudo isso que eu falei aqui, eu só havia falado diretamente com os irmãos, pessoalmente. Jamais falei o que eu falei hoje, ao vivo, e que fique gravado para todos aqueles que ainda vão assistir. E que é Jesus e nada mais. É isso aí, meus irmãos. Acho que esse é o meu testemunho de vida, é o que eu carrego dentro de mim. Eu carrego a energia do Senhor dentro de mim e eu estou transbordando aqui tudo aquilo que Deus fez na minha vida e ainda acredito que é só o começo, que tem muito mais por vir ainda. Tem muito mais para cumprir meu propósito, eu tenho muito mais a testemunhar tudo que aconteceu comigo, eu tenho muito mais a contribuir com o reino. Eu estou aqui para servir e é por isso que eu estou aqui, para poder servir ao meu Senhor, o Senhor dos Exércitos, Jesus Cristo. Amém. Wagner, eu gostaria de pedir para você, antes da gente começar a perguntar, tem algumas questões que certamente os irmãos vão querer saber de ti, da tua história. Gostaria de pedir para te fazer uma oração especial para aquela pessoa que ouviu o teu relato aqui e que quer conhecer esse Jesus, que nunca tinha tido esse tipo de experiência e quer ter uma experiência diferente, quer conhecer a Cristo. Eu gostaria que tu fizesse um convite para que eles possam orar juntamente contigo, para que eles possam ter essa mesma oportunidade, essa mesma experiência. Com certeza. Aqueles que tiverem vontade, sentiram vontade do amor e sentiram o amor do Senhor, aquele mesmo amor que eu contei aqui para vocês, e tenham vontade de aceitar Jesus em seu coração, na sua vida, eu vou pedir para vocês que bote a mão no seu coração agora, bote as duas mãos no seu coração, assim como eu. Feche os olhos e ore junto comigo. Senhor Deus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. O Senhor que vai me proteger, o Senhor que vai me guardar, o Senhor que eu vou entregar minha confiança, o Senhor que eu vou entregar as minhas dores, Pai, os meus sentimentos, que nem eu mesmo entendo, Senhor. Eu vou entregar para Ti, eu vou entregar minha vida em Tuas mãos, Senhor. Pois até agora aqui eu não consegui resolver, mas eu tenho certeza que eu entregando a minha vida a Ti, Senhor Jesus Cristo, eu consigo, eu consigo superar os obstáculos que tem nessa terra. Eu consigo superar as doenças que o Senhor vai me curar.
eu consigo a sabedoria que vem do céu, eu consigo a confiança que o Senhor vai me dar. Mesmo hoje, Senhor, eu estando aqui e tendo aprendido aqui, e tendo ouvido o testemunho do Wagner, eu vou confiar no Senhor. Então, declare: eu confio em Ti, Jesus Cristo. E eu te aceito, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. Pois o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E o Senhor vai me guardar a mim, a minha casa, a minha família. E o Senhor vai me livrar do mal e vai me direcionar para o teu amor. Diga assim: eu me sinto acolhido por ti, Jesus, e te aceito, Jesus, na minha vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Graças a Deus, né? Belo Amém. testemunho. Eu quero abrir então os microfones para os irmãos Humberto, o Tarcísio, o Ivon. Quem tiver alguma questão para fazer, agora é um momento a gente perguntar para o Wagner responder, né, sobre essa história, sobre o seu testemunho que ele contou a todos nós. Quem gostaria? Ivon? Primeiramente, meu boa noite a todos, meu abraço. A gente só sente a importância desse capítulo quando está Não estou te longe. ouvindo, Ivon. Peraí que eu vou botar o fone aqui para te ouvir. Pode falar. Boa noite a todos. Está me ouvindo bem agora? Estou te ouvindo agora. Parabéns, Wagner, pela coragem e ousadia de colocar para fora tudo testemunha que certamente vai abençoar muita gente e serão impactados. Como foi na minha vida, em determinados momentos eu me vi no teu Tá muito testemunho. baixinho, Ivon. Tá muito baixinho o teu som. Acho que tem que te aproximar aí. Em determinados momentos eu me vi no teu testemunho Ah, agora sim. quando você contraiu um câncer, que aconteceu comigo também. E eu compartilhando com uma pessoa amiga, essa pessoa me falou o seguinte: você não contraiu um câncer, você recebeu uma bênção. E do mesmo modo, da mesma maneira, eu te disse ao Wagner: você não contraiu um câncer, você ganhou uma bênção. E foi a partir dali tudo que meu mundo virou de ponta cabeça. E o Senhor começou a falar mais de perto comigo, né? Eu deixaria uma parabenizando você pela coragem exercida, um trecho lá da videira. Eu sou a videira e vossos ramos. Todo ramo que não produz, ele poda, ele corta e joga fora para ser queimado. Eu iria mais longe, agregando valor ao teu testemunho. Devolva a tesoura a ele. Isso é só o começo, é só o início, vem coisas grandes na tua vida, de grande Aproxima alegria. mais, Ivon. Não ouvi a última parte. Devolva, eu sou a videira verdadeira e vossos ramos. Todo ramo que não produz nada é cortado fora e devolvido ao fruto. Né? Eu iria mais longe, devolva a tesoura ao agricultor, devolva a tesoura a ele, para que ele execute a poda. E todo aquele ramo que não produz nada, que tira o fogo, que dispersa, seja cortado e jogado fora, só os ramos bons. E o Senhor possa abençoá-lo significativamente na sua vida. Parabéns. Não estou ouvindo direito nos últimos agora, Ivon. Que o Senhor te abençoe ricamente, que eu declaro porção dobrada sobre a sua vida. Amém, 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 amém. Obrigado, Ivon. Muito obrigado. Amém. Irmão Tarcísio, com a palavra.
Seu microfone tem que abrir. Agora sim. Tá. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Eu quero te cumprimentar, Wagner, mas é um cumprimento fraterno, porque não é toda hora que a gente constata que alguém teve um contato tão íntimo, tão direto com Jesus. Eu agora me lembro aqui, dentre os vários episódios da Bíblia, Moisés. Moisés foi um que parece que inaugurou essa série de contatos. Uhum. E eu te parabenizo espiritualmente, com a graça de Deus, porque tu és um privilegiado. És um privilegiado. Amém. Eu, até hoje, me emociono. Até hoje, eu confesso, estou pedindo que Deus fale comigo. Eu quero falar com ele, assim. Mas que agora não aconteceu. Amém? Beleza? Ele vai falar em nome de Jesus e vai falar contigo. Dentre os episódios, tu tiveste, pelo que eu vi, um câncer de pele. Sim. Bom, eu estou lutando com o 5º. Eu tive 2 aqui na cabeça, tive um aqui, são 3. Tive nas cordas vocais, fiz 2 cirurgias nas cordas vocais. Se a segunda não desse certo, eu estaria hoje usando aquele aparelho que sai aquela voz de boneca, que muitas vezes as pessoas têm que usar. Uhum. E estou agora tratando do 5º, que é um negocinho que apareceu aqui. É uma pomada Ixium, que eu estou aplicando todas as noites, para evitar uma cirurgia, que é uma zona muito delicada, sangra muito, e o médico, então, quer ver se, através dessa pomada, traz para fora esse assunto. Mas nisso tudo, eu vejo que talvez Deus esteja falando comigo. E em todos esses momentos, eu sempre disse para Deus, sempre disse para Jesus, o Senhor jamais vai ouvir da minha boca murmuração, queixume, alguma manifestação de desagrado. Em tudo, eu estou te dando glórias. Esse aqui vou debelar tranquilamente, pela fé. Os outros estão todos resolvidos. A minha voz está melhor do que eu tinha antes. Está mais clara, mais forte. Né? Porque na palavra de Deus diz aqui no Salmo 23, que o nosso irmão Zago trouxe como palavra na nossa última reunião, mesmo que eu ande pelo vale da sombra, não é o vale da morte, o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Amém. E o que a gente passa pela vida é algo que Jesus mesmo disse, que é exatamente isso. Está em Mateus, capítulo 16, versículos 24, que diz, é um versículo muito conhecido. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Essa é a tônica que eu consegui encontrar na palavra de Deus, que, de uma certa forma, meio que resume o teu testemunho. Sim. Tu passaste
por várias provações e privações, e de todas Deus te livrou. Amém. Eu tinha uma pergunta para fazer, está aqui anotado, mas Aham. tu acabaste de responder no final do teu testemunho, que é aquilo que Deus diz, Jesus disse, aquilo que de graça recebeis, de graça dai. E a minha pergunta era, o que você está fazendo depois deste manancial de revelações e qual é o chamado em relação ao próximo? Cumprimento pela iniciativa, pela disponibilidade de tu estares agora nesse trabalho na igreja, de compartilhar e ajudar outros nessa trajetória que só Jesus nos proporciona. Parabéns, Wagner. Eu acho que foi um testemunho, pelo menos para mim, altamente enriquecedor. Que Deus continue te abençoando. Amém, amém, amém. Muito obrigado. Obrigado, Emociona Tarcísio. ouvir Vou isso. passar para o Humberto. Humberto, com a palavra. É isso aí, Wagner. Foi a visão que Deus me deu aquela noite, aquele dia, né? Foi um almoço ali que a gente se encontrou, Aham. num Sim. sábado pela manhã, e Deus me mostrou esse coração que com vontade, né, de ajudar o próximo, tu falando para os homens na igreja, né? Então, a primeira pergunta, como é que está o teu ministério lá na igreja? Esse ministério dos homens continua, tu continua de líder? Como é que tem tido os teus ensinos lá? Como é que tem acontecido? Inclusive eu tenho que conversar com o bispo essa semana, que ele está programando aí um almoço, e nesse almoço aí a gente vai intensificar isso para fazer um ensinamento para lideranças lá. Ele quer fazer um almoço para aproximar mais as pessoas da igreja, os novos que chegam, tudo. E aí eu fiz umas perguntas para ele no domingo, e essa semana eu vou conversar com ele para mim poder estar servindo lá nesse mesmo dia. Então vai ter um almoço lá de liderança para a gente dar continuidade a esse propósito, esses ensinamentos lá dentro da igreja lá. Legal. E como é que é gerenciar uma empresa, né, administrar uma empresa dentro dos princípios cristãos, assim? Como é que tem sido? Eu tenho uma cultura dentro da empresa que a gente não começa a trabalhar sem orar. Então, eu implementei uma cultura lá que, pelo menos na parte da manhã, antes de começar, os primeiros 10, 15 minutos, a gente faz uma roda, eu faço uma oração. Quando eu não estou lá, as pessoas que não são evangélicas, elas oram um Pai Nosso, mas a gente começa amanhã fazendo uma oração, depois da oração, a gente compartilha uma experiência, eu compartilho uma experiência minha, um testemunho de vida meu, ou a funcionária, ou o funcionário compartilha um testemunho da vida dele, que seja uma experiência com Deus, que seja uma experiência de vida, que ele vai contribuir com a minha vida ou com alguém que está ali. Depois todo mundo dá as mãos, todo mundo faz uma oração do Pai Nosso, e depois, só depois disso a gente começa a trabalhar. Então, eu deixo claro lá dentro da empresa, tanto nessa época, quando eu passei por esse momento aí de crise do câncer, ninguém ficou sabendo, né, na empresa. Depois que eu superei, só que eu contei para eles. E aí eu contei para eles e disse quem me curou. Então eu falo de Deus dentro da empresa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então eu sou liderança, eu digo, líder não se move pelo que ele diz, líder se move, que nem Jesus, pelo que se faz, né? Líder se leva pelo exemplo. E eles sabem lá que eu participo dos negócios na igreja, eles sabem que eu participo da ANEP, e eu converso isso com todos eles. Então, a minha maneira de evangelizar dentro da empresa é sendo um exemplo. Amém. Que legal. Continue assim, então. O sucesso vai ser o resultado natural. É Parabéns. natural, amém. Eu queria lhe agradecer também, seu Humberto, pela oportunidade que o senhor me deu, porque eu só estou aqui porque Deus me usou como instrumento também para poder me chamar. Eu sempre pedi a Deus que trouxesse pessoas especiais para poder me chamar, sabe? Que eu pudesse contar. E graças a Deus o senhor apareceu lá e me chamou para essa missão aí. Tanto que esses dias eu disse para o senhor,
eu tava com algumas coisas para resolver, mas eis-me aqui, eu vou permanecer, eu sigo, é meu propósito, é servir a Cristo, é servir a vocês aí, e a gente tá junto para o que deve, é. Que legal. Mas Deus, aquele dia, me mostrou para te convidar para conhecer a Donep, mas já estava com a pretensão já de tu nos ajudar na diretoria, né? Mas a gente vai aos pouquinhos, não dá toda a Sim, sim, notícia no início, né? Mas aí tá tu fosse certo. no primeiro jantar, do segundo jantar, e tu fosse o último a sair com a gente junto ali, Sim, ajudando a carregar as coisas, encaixotar o som. Então, Deus mostrando que tu tinha um coração, né, para servir mesmo, né? isso aí. Então, tamo, E tamo junto, aí se encaixou aí no nosso coração também. tamo junto Amém. sempre. É Wagner, isso. deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te perguntar. Talvez eu não tenha pego a data Fala, já, presidente. mas tem muitas similaridades. Uma delas é a questão da ausência paterna na criação, né? Tu falou aqui, quando tu falou, ó, filho de Alegrete, na verdade, teu pai que era de Alegrete, né? Tu é porto-alegrense, Esse é o mas poder, meu pai é do Alegrete. é do Alegrete, tá bom, na fronteira. E com que idade teus pais acabaram se separando mesmo, hein? 7 para 8 anos. 7 para 8 anos, tá? E o que que tu pôde sentir com essa falta? Tu acredita que boa parte dessa tua das experiências não tão boas que tu teve na vida se deram por falta da presença paterna? Qual é a tua avaliação com relação à figura do pai, né? Ou de um casamento bem estruturado, uma família estruturada, com relação ao reflexo na vida dos filhos? Influencia em tudo, porque Deus é pai. Deus é pai, Deus não é mãe. Então, o pai é um dos pontos fundamentais mais importantes de uma família. Tanto que a gente dá a vida para nossa mulher, a gente morre por ela. Então, e filho precisa de pai. Então, isso influenciou muito em muita coisa errada que eu fiz. E hoje, no mundo de hoje, influencia muito. Não só eu vi primas minhas sem pai, que tomaram os rumos que não precisavam, mas isso na minha vida, assim, influenciou muito. Tanto que quando eu descobri o câncer, a dor que eu tive com relação a isso foi com relação à minha filha. Eu disse, Senhor, o Senhor é meu pai? Eu não tive pai. Como é que a minha filha não vai ter pai? Eu preciso ser pai dela, senhor. Eu sei como é ruim ficar sem pai. Então, assim, a paternidade vem desde o princípio. É um princípio de Deus. É um princípio bíblico. É um princípio que está na palavra. Pai, a gente precisa ter paternidade. Hoje as famílias estão se destruindo porque estão se invertendo os papéis, né? Estão colocando em cima da mulher o que não se deve colocar. Mulher, ela pode até trabalhar, mas a responsabilidade da provisão, homem foi feito para caçar, homem foi feito para trazer provisão para casa, homem foi feito para apanhar na frente, homem foi feito para morrer pela mulher, para morrer pelos filhos. Se vir algum ataque, o cara vai na frente. Então, a paternidade é isso, é cobrir de amor, é, é estar junto, é participar. Se tem uma das coisas que eu. Acho que travou, vamos ver se retorna. Congelou aí. Tá, voltou? Voltou agora, voltou. Que eu prego e faço todos os dias é o seguinte: às vezes, é claro, a gente tem que trabalhar mais, mas tem que ter o tempo de família. Deus deu um decreto para isso. Ele fez, tá lá em Gênesis. Ele fez, em 6 dias ele trabalhou e no sétimo ele descansou. Então a gente tem que tirar um dia para descansar, e tem que tirar um dia para adorar o Senhor e curtir a família. Então a gente tem que estar com a família. A gente tem que cuidar de filho, tem que cuidar de mulher, tem que tirar esse tempo. Porque senão vira bagunça. E o mundo de hoje que a gente vive só está desse jeito porque estão fazendo a inversão de valores. Então, isso me fez muita falta não ter pai. E por isso que hoje eu acredito eu que eu sou um bom pai com a minha filha e pretendo continuar fazendo isso. E aconselho a todo pai a cuidar bem de filho e direcionar eles, porque filho precisa de pai. A gente não precisa do nosso pai eterno?
A gente Com precisa do certeza. pai, a gente depende do pai, né? Então a gente tem que estar junto com o filho. Influencia muito, sim, influenciou muito isso na minha vida. Senti muita falta. Mas quem preencheu esse vazio, graças ao bom Deus e a Jesus Cristo, ele conseguiu preencher isso e me transformar no homem que eu me transformei hoje. Tá certo, muito bem. Então, nós estamos chegando ao finalzinho da nossa programação e eu quero já fazer um destaque aqui. Você que não conhece os jantares, não participou e você que quer estar conosco, no próximo dia 24, deixa eu jogar aqui para a tela, deixa eu ver aqui como é que faço para botar ele grandão. Aqui. Então tá o Wagner ali, deixa eu ver se eu consigo. Bom, o Wagner já vai fazer a propaganda para nós aí, tá na tela junto com o banner. Né? Então, o nosso próximo jantar previsto para dia 24 de maio de 2025, às 20 horas, na ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, aqui no bairro do Ipanema, zona sul de Porto Alegre, na Avenida Coronel Marcos, número 1000, tá? E vocês podem buscar informação com cada um dos integrantes do capítulo, podem te auxiliar na questão da aquisição e da participação juntamente conosco aí, deste momento ímpar aí que vai ser o jantar. É isso? Esse cara é fora de série. Esse cara, esse dia eu vi ele com o Vinícius 07, assim, um trechinho só do testemunho desse cara, é fora de série. Esse cara tem um testemunho assim, ó, bombástico. O testemunho dele é fortíssimo de Jesus. É muito com bom. certeza. Vai estar conosco, então, o doutor Fernando Lemos, né? Dia 24 de maio, aqui na ABB da Donep. Conterrâneo. Hã? Conterrâneo? Conterrâneo, gaúcho ele, cara. Sim, claro. Ele é, na verdade, natural de Santa Maria, mas reside em Rosário do Sul desde a infância. Isso mesmo. Então, é nosso aqui do Sul, como diz o outro, né? Uhum. Meus queridos irmãos, deixa eu ver se nós temos algum comentário aqui. Nós tivemos alguns comentários, sim. A Isildinha aqui falando aqui, muito obrigado por nos proporcionar momentos tão especiais. O Daniel Menezes, eu creio em Jesus Cristo, é o mesmo ontem e hoje. Amém. O Renildo Fernando, bom o testemunho. Obrigado, Renildo. A Aline Farias botou coraçõezinhos aqui, ó. Por que será, hein, o Wagner? A Aline colocou aqui, ó, orgulho de ti, um homem de caráter, né? Ali, então, a esposa acompanhando, né? São algumas das participações que nós tivemos e essa live vai ficar aqui, então, disponível para as pessoas que vão assistir na sequência, né? Vão estar podendo acompanhar. Nós vamos ficando por aqui. Não sei se mais algum dos integrantes do capítulo tem algum aviso mais, alguma colocação para fazer. Então, eu vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais para que nós possamos encerrar, então, esta live. Humberto, suas considerações, o seu boa noite. Então, boa noite a todos e que nos acompanhem nas redes sociais. E esse jantar vai ser algo importante aqui na nossa cidade. Estão todos convidados. Bem, obrigado, Tarcísio. Parabéns mais uma vez, Wagner. Como disse, foi muito edificante o teu testemunho. Que Deus continue te abençoando e também a nós e a todos os que estão nos dando a alegria de compartilhar essa live. Deus a todos nós continue abençoando. Amém. Obrigado, Tarcísio. Ivon, suas considerações finais. Deixar o meu abraço, meu boa noite a todos, e para o Wagner eu deixaria uma frase que tem tudo a ver com este momento. A frase, entre aspas, diz o seguinte: tempos difíceis possuem um valor incalculável. Na verdade, são oportunidades que um bom aprendiz jamais desperdiça. Receba. Um grande abraço a todos. Boa noite. Amém. Boa noite. Wagner, tuas palavras, considerações finais? Queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, os irmãos aqui do Adonep, aos espectadores, e não esqueçam de seguir a página aqui, compartilha com outras pessoas para que a mensagem do Senhor venha tocar os corações daqueles que mais precisam. Obrigado a todos, que Deus abençoe, em nome de Jesus. É isso aí, então, nós chegamos ao final dessa transmissão. Obrigado a todos que participaram conosco e esperamos vê-los nos próximos jantares,
nas nossas redes sociais e também na próxima live que nós estivermos executando por aqui. Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.